Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre as chuvas de Castamere. Bom, antes de mais nada eu tenho que pedir desculpa pra vocês porque os vídeos estavam atrasando. Eu gravei o mesmo vídeo 4 vezes, mas as 4 vezes eu tive problemas. Então me desculpem, eu gravei 4 vezes vídeo, não foi preguiça minha. Foi imprevistos que realmente aconteceram. Vou dar os recadinhos aqui logo no início. Se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever para mais vídeos de Game of Thrones, Walking Dead e várias outras coisas. Lembra também de marcar o sininho para você receber as notificações quando a gente enviar vídeo. Sempre que a gente mandar vídeo, seja lá o que for, seja da palavra final que a gente fala, um filme por semana a gente pega para falar para vocês. Seja os vídeos de Walking Dead, de Game of Thrones ou de qualquer outro vídeo que a gente faça, vocês vão receber a notificação. Outra coisa é acompanhar a gente nas nossas redes sociais, o que é muito importante pra gente mesmo. Facebook, Instagram, Twitter. É muito importante pra gente que vocês acompanhem a gente lá. A gente tá se esforçando muito para que as coisas fiquem mais legais pra vocês. Bom, por que eu decidi falar sobre esse assunto? Bom, primeiro porque eu tava fazendo os vídeos sobre os Reis Targaryen, inclusive tem aí a série de vídeos, são 9 vídeos falando sobre absolutamente todos os 17 Reis Targaryen, como você pode ver. Eu falei um pouquinho sobre o Rei Aerys também, e quando eu falei sobre o Rei Aerys eu falei um pouquinho do Tywin. E as Chuvas de Castamere é uma canção dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, do mundo de Game of Thrones, que fala sobre o Tywin Lannister. E sobre o poder dele, o poder da casa Lannister, é muito interessante. E outra coisa é que houve um concerto de Game of Thrones, e nesse concerto, uma das músicas que foram tocadas foi As Chuvas de Castamere. Então, eu decidi falar sobre As Chuvas de Castamere. Caso você não conheça, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para vocês verem o show, parte do show pelo menos, porque tem um vídeo lá deles cantando, e também a música normal. Pra quem ainda não sabe, assim, tipo, fala, mano, eu acho que eu já ouvi, mas não tenho certeza. Você já viu essa música, ela foi cantada, ela foi tocada 2 vezes na série. No primeiro episódio da 2ª temporada, o Tyrion, ele entra na sala do Pequeno Conselho, numa reunião do Pequeno Conselho, e ele entra assoviando essa música. Depois, no 9º episódio da 3ª temporada, no Casamento Vermelho, o Walder Frey ele usa essa música para mostrar para a galera que tá ali que o Casamento Vermelho está começando e eles devem começar ali toda a trairagem que acontece. Além disso, em um episódio que eu não vou ter certeza qual mas é no casamento do Tyrion, a Marjorie vai conversar com a Cersei e chama a Cersei de irmã, porque a Cersei estaria prometida para se casar com Loras Tyrell. Só que daí a Cersei fala que ela não deveria chamá-la daquele jeito e tal, e ela conta a história das Chuvas de Castamere. Ela fala que existia uma casa, era a 2ª mais rica, e que daí houve um monte de coisa lá, eles estavam querendo enfrentar os Lannister e de repente acabou com tudo, e que ela se lembra de ter visto os corpos deles ali na muralhas de Rocher do Casterly, e foi algo horrível. Bom, ou ela mentiu ou então a série realmente modificou, porque as Chuvas de Castamere aconteceram antes da Cersei e do Jaime nascerem, então não tinha como ela saber. Além disso, a rivalidade não era do Tywin e a Joanna com a Ellen, que é a mulher que realmente faz parte da história. A rivalidade era da Ellen com a mulher do Tytos, então não tem nada a ver com o Tywin, ele só acaba com a rebelião ali, mas ele mesmo, junto com a Joanna, não tem nada a ver com isso. We're going to be sisters soon. We should be friends. You're a musical girl, aren't you? Imagine you have a lovely voice. A better dancer than a singer, I'm afraid. Oh, but you know the song The Rains of Castamere. Of course. They play it so often here at court. So you know the story of House Rain of Castamere? Not as well as you, I'm sure. Bom, tudo começou com uma mulher chamada Ellen, da casa Rain de Castamere. Essa Ellen, ela era obcecada pelo poder, ela queria muito poder, ela era ali das terras do oeste, né, e então ela queria muito se casar com um Lannister, ela queria ser a senhora do Rocher do Casterly, ela queria ser
a maior ali no Oeste. Então por isso ela queria muito se casar com Lannister, e daí o pai dela acabou conseguindo um casamento com um cara chamado Tywald Lannister. Esse Tywald, ele estava prometido para ela, só que acabou que durante o Levante Peak, ou Peak, sei lá como que vai falar, ele acabou morrendo. Nesse levante, acabou morrendo também o Sir Robert Rain, Lord Robert Rain, que era o pai da Ellen, e também o rei Mycah I. O rei não faz parte da história, só para vocês saberem, porque eu contei quando ele morreu na série de vídeos sobre os reis Targaryen. Então, ela acabou ficando sem o prometido dela. Ela queria muito poder, como ela não tinha mais o cara, o principal, para ela se casar, ela falou, bom, então eu vou olhar pro irmão dele. E daí foi e seduziu Tywin Lannister. Esse Tywin aí, ele era o segundo na linha de sucessão, como o irmão dele morreu, ele agora poderia assumir ali o Rochedo Casterly. O pai dele, Gerald Lannister, percebeu que estava errado aquilo ali. A Ellen não tinha sentido a perda nem do pai, nem do noivo. Então, alguma coisa estava errada. Ele não queria deixar que o casamento acontecesse, só que ele já era velho, ele não era muito forte também. Então, acabou que o Tywin e a Ellen acabaram se casando. Só que, quando eles se casaram, a Ellen finalmente conseguiu o que ela queria. Mesmo o Lord Gerald ainda estando vivo, ela era praticamente a senhora do Rochedo, porque o Gerald ele não tinha uma esposa mais, ele já estava viúvo pela segunda vez, então ela era a senhora de Rochedo Casterly. E o Tywin, ele era o cara que ia assumir. Então, cedo ou tarde, o pai ia morrer e ele ia assumir, ela ia virar a senhora de Rochedo. Então ela ganhou muita influência, mas muita influência mesmo. Tanto que ela conseguiu colocar a família dela, ali vários parentes, em outros cargos, coisas importantes mesmo, nepotismo mesmo na veia, ela foi fazendo essas coisas. Então, extraoficialmente, ela era quem mandava ali em Rochedo Casterly. Então ela começou a rivalizar com Jaime Marbrand. Essa Jaime era a mulher de Tytus Lannister, que seria o outro na lista de sucessão, o irmão mais novo do Tywin e o filho mais novo também do Gerald. O problema é que aconteceu a Quarta Rebelião Blackfyre, e quando a Quarta Rebelião Blackfyre aconteceu, ela levou consigo o Tywin Lannister. Então ali acabava os sonhos de Ellen Rain, porque ele tinha morrido antes do pai, ela não era a senhora de Rochedo, e ela não tinha dado filhos ao Tywin, então ela não tinha como se garantir ali, ele morreu e ela ficou sozinha. Então o poder passa para Tytus Lannister e Jaime Marbrand, que era a rival direta da Ellen. Então as duas começam a ficar com uma rivalidade cada vez maior. E a influência que a Ellen tinha começou a ir por água abaixo. Afinal de contas, ela não era mais senhora de coisa nenhuma. Agora o título passava para Jaime. Então, tudo chegou no estopim, no momento em que não tinha mais como as coisas continuarem do jeito que estavam, porque a Ellen tentou seduzir o Tytus para então usurpar o lugar da Jaime e assumir de volta o lugar como senhora do Rochedo. E daí o Gerald falou, olha, isso é um absurdo, eu não posso permitir. Pegou ela e casou com um cara, o Lord Tarbeck, um cara de 55 anos, de uma casa pobre e que não tinha mais importância. Uma casa importante antigamente, mas acabou perdendo muita importância conforme o tempo foi passando. A Ellen não teve filhos com Tywin, como eu tinha dito. Só que no casamento com o Lord Tarbeck ela conseguiu ter vários filhos. Enquanto isso, o Tytus e a Jaime também tinham muitos filhos. Inclusive eles chamaram isso de Guerra dos Úteros, porque as duas estavam tendo filhos, muitos filhos ali, e era meio que uma competição para ver quem tinha mais filhos do que a outra. Então, finalmente, Lord Gerald Lannister acaba morrendo, e quem assume o Rochedo é Tytus Lannister. Tytus assumiu, mas logo ele se mostrou ruim. Não ruim de tipo cruel, ele era ruim em comandar a casa dele, ele era fraco, ele não tinha voz ativa. Os lords e ladies acabaram montando em cima deles, pediam muitos empréstimos para o Tytus ia lá, dava ouro do Rochedo Casterly para as pessoas fazerem reformas em castelos e etc. E daí, quando era para cobrar a dívida, ele não cobrava a dívida. Ele não tinha, não, tudo bem, eles pegaram dinheiro comigo, mas não precisa me devolver, pode ficar aí, eu não quero intriga não, vamos ficar de boa. Então, todas as outras casas começaram a pegar dinheiro emprestado com os Lannister e não devolviam, não tinham nenhum problema em não devolver. Uma das casas que acabou fazendo isso, uma das pessoas que acabou fazendo isso foi a Ellen. Ela pegou muito dinheiro e ela reformou o Solar Tarbeck, que era onde ela estava morando ali, residindo,
junto com o Lord Starbuck. Ela fez um novo castelo praticamente. Era tão imponente e tão poderoso que ele passava a rivalizar até mesmo com o Rocher do Casterly, que era o maior castelo que a gente tinha ali nas terras do Oeste. Então era algo muito, mas muito grande, muito magnífico mesmo. Tudo isso com o dinheiro do Rocher do Casterly, com o ouro de Rocher do Casterly. Durante a quinta e última rebelião Blackfyre, o Tytus ele atendeu o chamado do rei Jaehaerys II, e ele foi e deu 10 mil homens ali do Oeste para compor o exército do rei Jaehaerys. Ele mandou que quem iria comandar aquilo ali era o irmão mais novo dele, Jason Lannister. Jason foi para a guerra e acabou morrendo, acabou perecendo. Lá na guerra também quem foi o filho mais velho do Tytus, Tywin Lannister. E esse Tywin ele acabou virando cavaleiro lá, e ele voltou muito endurecido da guerra. Ele voltou com sede de sangue, talvez. Ele voltou muito puto da vida e as casas montando na casa dele, a casa Lannister. Então ele falou, olha, eu vou acabar com essa palhaçada. Ele pegou os dois irmãos dele, o Kevan e o Tyget, e ele falou, olha, vocês dois peguem aí uma galera, alguns soldados, vocês vão cobrar todas as dívidas. Eles têm que pagar todo o ouro que eles pegaram de Rocher do Casterly. E quem não conseguir pagar tem que mandar reféns para Rocher do Casterly, e esses reféns vão ficar aqui até que eles consigam pagar as dívidas. Então o Tywin assumiu ali a liderança para que as casas devolvessem o dinheiro para Rocher do Casterly, para a casa Lannister, e entendessem que eles eram vassalos e os Lannisters eram os suzeranos. Muitas casas atenderam esse chamado, né? Falou, bom, a gente tem aí a casa com o maior exército batendo na nossa porta dizendo pra gente pagar a dívida, então vamos pagar as dívidas. E aí eles foram lá e começaram a pagar as dívidas e mandar reféns como o Tywin tinha pedido. Mas nem todas as casas atenderam. A casa Rhaene e a casa Tarbeck decidiram que não iriam atender essa ordem. Então o Lord Starbuck ele decidiu que ele tomaria um caminho diferente do que o Tywin tinha sugerido. Ele pegou o cavalinho dele e foi até Rocher do Casterly. Lá ele iria confrontar Tytus Lannister e fazer com que todos os decretos do filho dele, Tywin, fossem revogados. Porém, todavia, entretanto, quando Lord Starbuck chega lá, quem ele encontra não é Tytus Lannister, e sim Tywin Lannister. Então Tywin chegou e falou, ué, o que você tá querendo aqui, cara? Ele foi, falou o que ele queria, e o Tywin então mandou prender Lord Starbuck. Em contrapartida, Lady Ellen, ela mandou prender 3 Lannister. Dentre esses Lannister, um desses era parente de Joanna Lannister, que viria a ser a noiva, a mulher de Tywin Lannister. A Ellen aprisionou esses 3 Lannister e falou, olha, eu quero o meu marido de volta. Enquanto vocês não devolverem meu marido, esses 3 Lannisters estarão aprisionados aqui. O Tywin então sugeriu para o pai dele, o Tytus, que ele devolvesse realmente o Lord Starbuck, mas que devolvesse ele em 3 pedaços de volta para Ellen, para que ela percebesse o que aconteceria com ela se ela continuasse ali se opondo aos Lannister. O problema é que Tytus, como eu disse, era muito fraco, então ele foi e liberou o Lord Starbuck sem qualquer tipo de retaliação, nem um arranhão ele tinha sofrido. Então o Tytus decidiu que ele deveria tentar fazer a harmonia ali nas terras do Oeste. Então ele falou, por favor, vamos aqui, né, tentar fazer uma harmonia, a gente vai perdoar a dívida de vocês aí, vocês vão ficar de boa, vocês não se rebelam, nem os Starbuck nem os Rhaene, não se rebelem contra a gente, vamos ficar todo mundo tranquilo, o meu filho não vai fazer mais nada. Só que o Tywin não estava mais nem aí, ele já tinha decidido o que ele iria fazer. O que ele fez ele enviou corvos tanto para Castamere quanto para Solar Tarbeck, e nestes corvos haviam as seguintes mensagens, olha, vocês estão cometendo crimes, vocês estão fazendo coisas erradas, vocês aprisionaram os Lannisters, vocês estão se opondo à casa que é a suzerana de vocês. Portanto, exijo que vocês compareçam até Rocher do Casterly para pagar pelos seus crimes. É óbvio que nem os Tarbeck nem os Rhaene atenderam o chamado de Tywin. Muito pelo contrário, o que eles fizeram foi se autodeclarar ali e falar, não, a gente não quer mais os Lannister, eles não são mais nossos suzeranos, nós comandamos a nós mesmos. Então eles se autodeclararam senhores das próprias terras ali, sem suzeranos. Eles não somos mais seus vassalos. E então pediram para que todos os aliados deles renegassem também a vassalagem com os Lannisters e continuassem com eles. Então o Tywin já tinha o que precisava. Uma guerra tinha sido declarada praticamente e agora ele poderia
partir para ação. É válido lembrar que o Tywin ele não foi ali pedir autorização para o pai dele, ele simplesmente catou o exército Lannister e foi. Não chegou para o pai dele e disse nada, até porque o pai dele não estava interessado em guerra, então o pai dele não iria aprovar isso. Então o Tywin foi, catou o exército e marchou para Solar Tarbeck. Solar Tarbeck foi a primeira casa, a primeira sede a cair, o castelo foi destruído e eles foram tomados assim de susto, foi de supetão mesmo. Os caras chegaram, o exército Lannister chegou e eles falaram, caramba, a gente não estava esperando isso. E daí acabou com todo mundo, massacrou a casa Tarbeck e destruiu o castelo. Detalhe, dentro do castelo estava Ellen e o filho dela. Então a Ellen acabou morrendo, soterrada. Depois que o castelo foi todo destruído, o Tywin ordenou que eles tacassem fogo no castelo. Era para incendiar tudo e depois que tivesse incendiado, deixasse lá. A Ellen, quando ela ainda estava do lado de dentro do castelo e viva, e o castelo ainda estava inteiro, ela enviou corvos para os irmãos dela em Castamere. Falou, olha, os Lannister chegaram, por favor, venham aqui em nosso socorro. Os irmãos atenderam o chamado dela e foram, reuniram cerca de 2.000 homens e foram ali para Solar Tarbeck para tentar ajudar a Ellen e os Tarbeck. Só que quando eles chegaram lá, já tinha acontecido tudo, o castelo já tinha desmoronado, já estavam tacando fogo em tudo. Então o Lord Raine, ele olhou todo ali o exército Lannister e falou, bom, eles não estão esperando ser atacados agora, então vou pegar os meus homens e vou atacar, porque assim eu pego eles de surpresa e eu consigo vencer essa batalha que a gente vai lutar aqui. Então foi isso que ele fez, pegou os homens dele e atacou ali, pegou o exército Lannister de surpresa. O problema é que o exército Lannister era um exército bastante experiente. Então, realmente, de início, eles começaram perdendo, realmente, porque eles foram pegos de surpresa. Mas, logo em seguida, eles começaram a virar o jogo e acabaram também com o exército Raine. Então, o Lord Raine acabou fugindo de lá, porque, afinal de contas, o exército dele tinha sido todo obliterado. Só que na fuga, o Lord Raine acabou sendo atingido por um dardo, e então o irmão dele, o Reynard, acabou assumindo o comando da casa Raine. Então fugiu para Castamere, e daí o Tywin então pegou o exército e também foi para Castamere. Só que Castamere era um lugar um pouco mais diferente do que Solar Tarbeck, porque Castamere ele não era só um castelo, ele tinha também muita parte subterrânea, porque Castamere ficava sobre minas subterrâneas. Então quando o Reynard chegou, ele pegou toda a galera dele e foi para as minas subterrâneas. E lá ele ficou. Ele pegou, mandou alguns cavaleiros para que eles tentassem negociar a rendição deles. Para que eles não morressem, para que a casa voltasse a jurar lealdade ali aos Lannister e etc. Ele não queria mais a guerra. E ele percebeu que ele tinha cometido um erro muito grande. Mas ele ficou refugiado nas minas subterrâneas. O Tywin não queria saber de paz. Ele já tinha dado a oportunidade deles receberem a paz e eles não atenderam, então agora ia ser somente destruição. O que o Tywin fez foi, ele fechou todas as entradas e saídas das minas subterrâneas de Castamere, foi tudo selado com pedras e lama. Depois disso ele represou um lago, e depois que ele represou esse lago, ele foi e desviou todo o curso desse lago para dentro das minas. Então as minas subterrâneas que estavam lacradas começaram a ser enchidas com água. Muitos soldados relatam que de início, quando a água começou a entrar, a gente conseguiu ouvir muitos gritos, muita gente chorando, muita gente em desespero. Mas em pouco tempo, as minas subterrâneas de Castamere estavam completamente em silêncio e não se ouvia um pio. Então dessa forma, o Tywin conseguiu obliterar as casas Raine e Tarbeck. Então essa rebelião acabou sendo aí debelada pelo Tywin. O Tywin então mandou que fosse destruído todo o castelo e daí também que passasse fogo no castelo, e ele falou que nenhum outro castelo poderia ser erguido naquele lugar. As ruínas, tanto de Solar Tarbeck quanto de Castamere, deveriam ficar lá para sempre, para que toda vez que algum vassalo dos Lannister passasse por lá se lembrasse do que acontece quando alguém desafia o poder dos Lannister. Esse feito do Tywin foi o que acabou levando ele a ser a mão do rei, então ele conseguiu fazer uma coisa tão incrível que o rei Harry II, na época ainda não era rei, né, na época que isso aconteceu, mas acabou nomeando ele como mão dele e por conta disso, muito por conta disso, o Tywin acabou sendo a mão do rei. Outra coisa é que várias vezes durante as guerras, o Tywin mandava que alguém fosse até os inimigos dele e cantasse as chuvas de Castamere, porque
Dessa forma ele falava, olha, você realmente quer se rebelar contra nós, os Lannister? Porque 2 casas tentaram e não conseguiram aí combater o nosso exército. Muitas vezes, só por cantar essa música, qualquer um que esteja se opondo aos Lannister acaba ficando com medo e se retira do campo de batalha porque tem medo do exército Lannister. Bom, basicamente essa é a história das Chuvas de Castamere. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço. Peço que se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram. Marca o sininho aí para você receber todas as notificações de vídeo. E me desculpe novamente por todos esses atrasos. Muito obrigado e até a próxima.